Oi galera, vamos nós aí, mais um videozinho pra galera que curte. Dessa vez nós não vamos falar nada de treinamento, não vamos falar mexer com treinamento nem nada disso aí não. Nós vamos falar do campeonato aí, a Copa do Mundo, Mr. Olympia 2013. Para quem não conhece essa competição, ela é a top, a mais alta competição, o mais alto título do fisiculturismo. Fisiculturismo, lógico, de cada pessoal musculoso, grandão, homens e mulheres enormes. Sempre foi realizado nos Estados Unidos, foi fundado lá, foi criado lá essa competição por aquela lenda do esporte fisiculturismo, nosso amigo Joe Weider. Essa é a 48ª competição desse gênero lá. E a característica excepcional dessa é uma notícia ruim, porque o Joe Weider não pôde assistir, né? Ele faleceu no início desse ano. E por que sempre fala de Joe Weider? Porque ele é o idealizador, fundador, gestor, presidente, ele tem todos os títulos eméritos da fundação desse campeonato aí. E esse ano faleceu no início e não mais faz parte do staff lá, nem presença de honra ele tem mais, porque não está mais com a gente aqui. A importância dele para o esporte é toda do mundo, como eu já disse. Já até citei em outros lados que ele é o cara que criou, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, tá certo? Então, o campeonato que ele criou é o Mr. Olympia, e o Mr. Olympia é top, é feito para os maiores físicos do mundo. O Brasil, nesse campeonato, não tem grandes representantes na categoria top, nunca teve um cara. O pessoal bota o Luiz Otávio lá na década de 80, 90, mas o Luiz Otávio nunca foi à frente, nunca chegou às finais, entrou nos qualifying sim, mas nunca foi um cara que chegou à categoria top nas finais, tá certo? Esse ano nós tivemos um campeão que de mais uma vez foi pela terceira vez campeão consecutivo, o Sr. Phil Heath. É um americanão, um negão grande, e o que acontece com o título do Phil Heath? Acabou a dinastia dos freakers, né? O pessoal aí no início dos anos 2000, o pessoal dominou a cena, eram uns caras muito grandes, os caras só volumosos, uma definição, logicamente, não eram pançudos, eram fortes demais, mas volume demais, sem linhas corporais. Os caras perdiam, né, a cintura, não tinham mais cintura, né, o pescoço sumia lá embaixo de uma camada enorme de músculos, o desenho, as separações musculares eram menos nítidas, porque era uma silhueta quadrada praticamente. Hoje, a juizada está atrás do X-Men, cintura fina, o pessoal com a cinturinha mais fina lá. E o Phil Heath é um bom representante dessa categoria. Teve o Dexter Jackson recentemente, e o segundo colocado, Kyle Green, que é um cara que não dá sorte nessa competição. Ele tem um físico muito maravilhoso, o show de pose dele é show, é show mesmo, né? É dançado, se você conseguir assistir aí quando publicarem, porque essa aqui, estou te dando os resultados em primeira mão aqui, mas já vai sair uma enxurrada de vídeos sobre esses caras aí. O Kyle Green tem uma outra característica, é um cara que ralou, ele é pobrão, ele comia hambúrguer em off, ele se virou, veio de camadas pobres da população e virou um atleta profissional de alto nível. Ele só não conseguiu o primeiro posto lá, mas ele está sempre ali, 5, 4, 3, 2, está sempre ali e é um físico que eu gosto muito. Eu vi ele pessoalmente aqui na Rio Sport aqui esse ano. Ele não é um cara altão, mas ele tem um físico muito bem proporcionado, e um cara gente boa, atendeu todo mundo que quis foto, malhou na Rio Sport porque ele teve que aguentar todo tipo de chato e gente bacana que apareceu lá para tirar foto e sempre solícito. Não deu pitizinho de estrela não, tá certo? Então, o primeiro colocado, top do top, o cara mais forte aí pro Olímpia, pela terceira vez consecutiva, o Sr. Phil Heath. É uma competição que cresce, a 48ª edição do Olímpia. Na primeira, você tem uma noção, que ganhou lá o Sr. Larry Scott em 65, foi em Nova York inclusive, ele ganhou $1.000, botou no bolso, ficou feliz da vida, fez mais uns 2 títulos consecutivos aí. Agora o Heath botou hoje $250 mil no bolso só, mas 250 mil é a premiação do campeonato, tá? Cash porque ele levou o troféuzinho, tá certo? E a terceira vez consecutiva, faz uma continha aí como é que tá a conta desse garoto. É muito? Não é não, porque só em patrocínio esse cara deve fechar mais uns 2 ou 3 milhões no próximo ano aí. Tá ruim? Tava ruim pra tu? Acho que dava pra pagar umas contas. E eles conseguem, é um esporte que consegue agregar qualidade e condições de treinamento que a gente jamais viu aqui no Brasil em esporte nenhum. O atleta fisiculturista nesse nível aí nos Estados Unidos, ele consegue dormir, comer e treinar, sem preocupação com continhas. Ele não preocupa nunca com o que ele vai fazer esse mês que vem, como é que vai pagar as contas, porque a grana está lá, as condições de treinos estão lá,
né? A condição de treino é ótima e eles conseguem desenvolver esses físicos maravilhosos aí, tá certo? Então, muito bem. Primeiro branquelo nessa top, nos mais pesados, é o Dennis Wolf, um alemão. Ele tem, o que pega para ele sempre é simetria. O pessoal não gosta da simetria dele. Não é bom em cima e embaixo. Perna e tronco dele são meio desproporcionados. Para a turma que julga lá, não sou eu que estou dizendo. É que eu vejo o resultado via juizada que julga o campeonato lá. Então eles sempre pegam pela proporcionalidade dele, tá certo? A gente, na segunda categoria mais importante da noite, que chama Olímpia 212, 212 tem a ver com libras, o pessoal pesa em torno de 96 quilos nas balanças aqui no Brasil. Nós temos um cara que eu sou fã também. Eu sou fã de um monte de cara. E quem são os caras que eu sou fã? São caras que treinam direito, que não dão piti, que não imitam um modelo americano de treino, não vão de gorrinho no calor tropical para treinar, não usam só roupa de gringo, não fazem chiliquinho, não são estrela, né? O Eduardo Corrêa é tudo isso. É um cara que, família, casado, tem tudo certo, o cara não tem off pançudo, você não vê ele em rodinhas de usuário de bomba o tempo inteiro. É um cara fera, treina bem, treina ótimo. É um cara que, se você ver os vídeos, as dicas de treino dele, você vai aprender muita coisa em termos de treinamento de alto desempenho. E o Eduardo ficou na 5ª colocação na 212. É ruim? Não, é excelente. Que nem eu disse, as condições para se treinar fisiculturismo no Brasil são ridículas de ruim. Ninguém apoia. Todo mundo aqui tem medo de homem forte no Brasil. Não sei se algum chilique aí nessa galera de patrocínio, de laboratórios ou de empresas não gosta. Gosta de jogador de futebol, cachaceiro, vagabundo, cheirador de cocaína, ganha dinheiro a rodo. Mas aqui o cara que treina, ele é usuário de bomba sempre, os músculos dele são sempre anabolizantes. Eu não tenho mais tempo para discutir com idiota não. E o Eduardo Corrêa, apesar desse cenário horrível que é aqui no Brasil, de gente idiota, que a grande maioria é na hora de avaliar esse esporte, consegue uma 5ª colocação no topo dos campeonatos, tá certo? Se eu sou alguém que pode dizer isso, parabéns, Eduardo Corrêa, por essa tua luta, meu irmão. Sou teu fã, continua aí. Depois dessa categoria, tem duas que estão entrando firme agora nos campeonatos de culturismo, que tem a ver mais com físico definido, não muito volumoso. É o Men's Physique, que é aquela que tem a competição que usa bermuda, os atletas usam bermuda na apresentação, e não é para esconder perninha de saracura, de sabiá, que esses moleques aqui no Brasil gostam de treinar só peito, ombro e bíceps. Não é isso, os caras são fortes também, mas é para apresentar um visual de praia, que gringo pega praia de bermuda, tá certo? E nessa categoria nenhum outro país do mundo conseguiu representação. Só tem gringo, só tem americano, e os físicos são ótimos, a cinturinha é muito fina, e a gente vai chegar lá. Aqui no Brasil essa categoria, a Men's Physique, cresce muito. Tem o Women's Physique, aí a gente tem representantes. O Women's Physique é essa coisa do físico de praia, com muita definição, com alguma densidade muscular. E o problema do Women's Physique é que a gente tem muita competidora. Conseguir o resultado que a Patrícia Mello conseguiu, o 5º, que a Juliana Malacarne conseguiu, que é o 7º, é uma super vitória. Tem muita mulher nessa categoria aí. O troço é pesado, meu irmão. Aí tem outra categoria que nós temos representante, a Bikini Fitness, a Natália Mello, que é um físico sensacional, muito bom. E ela não vai para cima do 4º lugar porque ela é brasileira. Ela tem bunda, tem coxa, tá certo? Tem uma super definição e as campeãs lá no Bikini Fitness está muito impregnado do visual americano de praia, né? Peito de borracha desse tamanho, bunda nenhuma e seca igual um varapau. Infelizmente ainda é esse o norte dos jurados nesse Bikini Fitness lá. Vai mudar à medida que forem chegando outras etnias, outros países nessa competição, a gente espera. Porque a Natália tem um físico muito bonito mesmo, ela merecia. Outra representante brasileira na competição com alguma expressão é a Anne Freitas na Miss Olímpia, que aí é fisiculturismo, são mulheres enormes, muita definição, muita massa muscular, e a Anne conseguiu a 9ª colocação. Que para comparar com todo o resto dos campeonatos que o Brasil participa em todos os esportes, essas colocações, um 5º, um 7º ou um 9º, são super colocações, tá? Tendo em vista que é um esporte extremamente carregado de preconceito entre o pessoal que patrocina. Aqui é um país de relaxado, cachaceiro e bobo, que tem preconceito porque a pessoa é forte. A pessoa forte incomoda, ainda não consegui entender quais são as grandes razões. A gente escuta os argumentos de quem critica, mas a gente vê que eles não têm fundamento em nada e são só mania do preguiçoso para desmerecer quem trabalha a sério, né?
Porque, por exemplo, o fisiculturista não é um cara que pode jogar uma pelada domingo como jogador de futebol e segunda-feira está na churrascada. Porque se ele fizer isso, ele não consegue o físico privilegiado que ele tem. Ele treina o ano todo, são 365 dias focado em treino. Me mostra aqui no Brasil um atleta em qualquer esporte, é um desafio aí, vamos lá. Me mostra um atleta em qualquer esporte que treina 365 dias por ano focado em seu esporte. E não é um ano. Esses caras, por exemplo, o campeão Phil Heath, ele está na praia em torno de 15 anos, tá certo? O segundo colocado, o Sr. Kay Green, também outro que está 10 anos na rodagem. O Eduardo Correia, aí eu não tenho informação precisa, mas se eu não me engano, é outro que está 15 anos remando o barquinho. Me mostra em qualquer outra modalidade de esporte aqui no Brasil essa seriedade aí. Estou te desafiando aí, você que é o grande entendedor e crítico de tudo aí, tá certo? Existe uma hegemonia americana nesse esporte, até porque foi criado lá, é sistematizado lá, o prêmio é pago lá, as competições são todas lá. Há 15 anos ninguém de fora de lá consegue chegar ao topo do pódio na categoria principal. E para chegar lá agora não adianta ser só roliço, tem que ser roliço em termos de massa muscular, mas com muita definição e linhas corporais. Eles dão um nome lá de X-Men. X-Men não é por causa do desenho não, X-Men é porque tem cintura fina, ombros larguíssimos e pernas que abrem na mesma proporção desses ombros aí, em forma de X, né? Não precisa explicar muita coisa não. Essas aí são as informações que eu tenho para vocês do Mr. Olympia. Qualquer outra dúvida ou qualquer outro esclarecimento, manda aí a perguntazinha no próprio blog que eu, de repente, se eu tiver resposta, se eu não tiver, eu consigo e te mando de volta, tá certo? Parabéns à galera do Brasil lá, show, vamos esperar o 49º Olympia chegar aí. Um abraço.